do jeito que é colocado hoje, a gente tem um capitalismo de brincadeira. Porque, em última instância, um capitalismo sério, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Caso a caso, tem caso que a empresa e a pessoa tem que ser responsabilizada, tem caso que a pessoa tem que ser responsabilizada. E aí, o que, é que acontece? A sociedade tem que ter não só uma facilidade para poder reivindicar quando esse tipo de coisa acontece. Porque o poder econômico de um grupo, da Caixa Econômica, que é um instrumento fundamental para a democracia no Brasil, mas o poder da Caixa, o poder de uma série de outros grupos interessados em que nada aconteça é grande. Então precisa ter isso, o Supremo precisa estar isso com o vidro aberto, o STJ, que é para onde vai parar uma série dessas questões de indenização. Agora, só para finalizar o que a gente estava falando, a outra sacanagem, na minha opinião, essa sacanagem do microcrédito é grande, né? Agora, a sacanagem do consignado é uma coisa. Olha, é difícil, na verdade. Desde o ano passado a gente já repetia, porque é o seguinte: a sacanagem do consignado, gente, é duas coisas. Tem muita gente que falou, não, é maravilhoso o consignado está ajudando os pobres do Brasil, o consignado vai fazer com que o pessoal possa ter acesso. Gente, vamos colocar da seguinte forma: consignado é para quem tem aposentadoria, para quem tem tipo pensão, para quem tem uma coisa que é de longo prazo, que sabe que o dinheiro está lá e que é maior do que um salário mínimo e tudo isso mais. O grande problema é que o Bolsonaro e o Pedro Guimarães, né, eles fizeram. Eles fizeram o seguinte: eles jogaram um consignado em que a pessoa ia descontar a grana da parcela do dinheiro que a pessoa recebe para não morrer de fome. O Auxílio Brasil, gente, na época que o pessoal teve essa ideia genial do consignado, eu pesquisei lá. No DIEESE, eles mensalmente fazem uma avaliação da cesta básica em 17 capitais. Em 15 das 17 capitais, o valor, né, dos R$ 600 era insuficiente para uma cesta básica para uma família de 4. E mesmo assim, naquele momento ia ter que ter um desconto de R$ 160, no final ia ser 440 pau que a pessoa ia receber, que está recebendo, porque quem pegou consignado está tendo que descontar no momento antes de receber. E aí com esse dinheiro, já era difícil comer com aquele dinheiro, imagina agora. Aí, sacanagem número 2. Né? Ou seja, você pega o miserável, fala que eu tenho dinheiro aqui, pega aqui, vota em mim, vai na minha. O cara pega o dinheiro, vota, etc. No ano seguinte, porra, mas não tenho dinheiro nem para comer, eu faço o quê? Paga a dívida. Segundo, se a pessoa perde o Auxílio Brasil por algum motivo, ela tem que quitar a dívida. A dívida não fica com o Estado, fica com ela. Só que se ela não quitar, quem quita? O Estado. Ou seja, nós. Todos nós. Então, é uma sacanagem. O governo Bolsonaro, gente, ele explorou a pobreza, explorou o desespero. Vamos ser sinceros, nada é mais desesperador do que você ter uma dívida, não poder comprar as coisas. Uma família pobre, endividada, sem crédito, é um desespero. É claro que a pessoa vai pegar, fizeram fila na porta. E agora a bomba está explodindo no colo do governo Lula. Léo, a gente tem uma pergunta do Marcelo, da nossa audiência. Vamos rodar para a gente ouvir. Olá pessoal do ICL, aqui é o Marcelo de Curitiba. Minha pergunta é a seguinte: o mercado, quando viu que isso estava acontecendo lá atrás, durante a época da eleição, não falou nada? O mercado não ficou indignado? Não ficou preocupado? Ou só fazem isso quando é o Lula? Então, uma parte do mercado, ele percebeu que não era amor, era cilada, né? Então, uma parte do mercado, o que ele fez? No caso do consignado, você vai pegar, a Caixa era o grande banco que forneceu, né, essa grana. E aí depois você tinha um monte de financeiras, o pessoal que atua em comunidade, lugares menores. Mas os grandes bancos não quiseram entrar porque perceberam, falaram em off, teve matéria sobre isso, falando que, olha, isso aqui é uma coisa ruim. E não é simplesmente por causa do retorno do dinheiro, nem nada. É que eles foram pressionados. A sociedade criticou, jornalistas de economia criticaram, eles falaram, pegou mal, pegava mal, porque era agiotagem para pobre. Sabe? Ah, mas banco não faz isso? Mas nesse nível, com juros que chegavam a 50% ao ano... Não, e vamos lembrar, o nome do negócio é auxílio emergencial. Isso que é o mais louco, entendeu? É o cara chegar e falar o seguinte: olha só, meu irmão, eu vou fazer um exemplo aqui. Tô morrendo de fome. Vou morrer porque eu não tenho o que comer. E eu não tenho como comprar comida pelos próximos 12 meses. Aí um cara chega e fala assim: eu vou te garantir 1 quilo de arroz
por mês. Ou seja, tu ainda vai continuar vivendo no perrengue, tu vai comer um pouquinho de nada de arroz, mas durante um ano eu vou garantir que tu vai sobreviver com 1 quilo de arroz. Só que tu tá morrendo de fome. Aí chega um cara e dá a seguinte ideia. Meu amigo, quer fazer o seguinte? Eu troco todos esses quilos de arroz que tu vai ter pela frente, que são 12 quilos de arroz, eu vou te dar 5 quilos de arroz agora. Tu vai ter um monte de arroz. Em vez de comer um pouquinho todo dia, tu vai poder comer um monte. O cara tá morrendo de fome. O cara vai falar, pô, me dá esses 5 quilos de arroz pra eu garantir agora. Pra eu matar minha fome. Pra eu não ter que ficar vivendo de um pouquinho de nada de arroz. O que ele não conta é que daqui a 5 meses, acabou o arroz. Não tem mais pra receber lá na frente. Então você se aproveita de um desespero que o cara tá, para poder oferecer um produto. Ah, Eduardo, mas e a diferença entre 5 sacos de arroz e 12 sacos de arroz? É o que fica com o banco. É claro, os números não são exatamente esses, mas eu estou falando o seguinte, o cara está se aproveitando de um desespero, de uma emergência, por isso que o nome é auxílio emergencial, para te meter 50% de juros ao ano e pegar esse dinheiro para o banco. Isso é um crime. É um crime. E o cara ainda ganha o voto nessa de que deu arroz, porque ele deu arroz no mês da eleição. Então é um absurdo, realmente. É uma sacanagem sem tamanho, usando o termo que você usou, é isso mesmo. E isso ficou... A gente tem regra. Ah, mas não tem regras. O pessoal que está nos acompanhando pode pensar, pô, mas não tem regra que impede isso? Tem! Tem! Gente, vamos colocar... O Congresso, o Centrão, né, é que criou o caminho para poder, inclusive, ter o aumento. Porque teve um... A gente vamos lembrar que tivemos... Olha, mas você é contra o aumento no Auxílio Brasil? Claro que não, eu já defendi aqui 1 milhão de vezes a importância de a gente ter um programa de renda mínima, né? Seguindo, inclusive, a linha do próprio Eduardo Suplicy, um programa mais parrudo, né? Para reduzir desigualdade, de fato, no Brasil, né? O que acontece é que é fazer isso nas eleições. E o que aconteceu? Rolou nas eleições. O Congresso deu o aval. No ano passado, leia-se o Centrão, leia-se Arthur Lira, tudo, deram o aval para quê? Para o Bolsonaro ter esse aumento. E aí, é claro que jogou, inclusive, o campo democrático numa saia justa, porque ninguém vai votar contra. Passar a comida para quem está passando dificuldade. Mas por que não fez isso antes? Porque o pessoal fez mais próximo da eleição para dar tempo do que de gerar um impacto positivo. Teve um impacto? Teve, mas não foi impacto suficiente. Então, o Congresso foi cúmplice nesse processo. A gente tem regras no Brasil para não deixar que as eleições sejam usadas para compra de voto, mas foi. Só que o pior de tudo, além das sacanagens, de jogar o trabalhador a pessoa mais pobre do país, as parcelas mais vulneráveis, nessa situação de ter que descontar mensalmente o dinheiro que ia ser usado para comer, e volta para aquela coisa inicial da nossa conversa, que tivemos o comportamento de Jair como um Robin Hood às avessas, tirando dos assalariados para dar para os muito pobres.